na primeira epístola de Pedro, estamos no capítulo 3, e hoje nosso foco é apenas um verso, o verso 7. Semana passada nós trabalhamos 6 versos, e nesses 6 versos nós tratamos a respeito da responsabilidade, uma vida exemplar no lar, por meio de uma vida de submissão, amor, graça e piedade das mulheres. Então foram 6 versos. Hoje, apenas o verso 7 é o verso que estaremos trabalhando hoje. Capítulo 3, apenas o verso 7. Segurem aí, nós, como temos feito de forma constante, nós vamos trabalhar o verso e conforme o verso avança, nós vamos trabalhar alguns princípios desse verso. Como nós falamos na semana passada, nós precisamos ser exemplos em todos os âmbitos da nossa vida. E principalmente precisamos ser exemplo na nossa casa. Não adianta nada termos o aspecto de sermos boas pessoas na sociedade, no nosso trabalho, no convívio social, ou até mesmo na igreja, se dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós não somos pessoas que trazem o exemplo primordial de Cristo para a nossa casa. Então, para que o nosso lar seja bem-sucedido, depende da nossa interação ou da nossa caminhada com o nosso Deus. Na semana passada, o nosso foco foi falar sobre a responsabilidade das mulheres para que o seu lar, através da sua postura, seja um lar abençoado e um lar abençoador. E hoje, o nosso foco é alertar aos irmãos a respeito de como o homem deve agir na sua casa para que ele seja bem-sucedido na sua missão, a sua missão de ser marido e pai, que não é fácil. Cada parte ou cada pessoa dentro de um lar precisa fazer a sua parte, precisa se esforçar para que seu lar seja um lugar abençoado. O pecado é o que nos afasta de Deus. O pecado é o que promove em nosso coração o egoísmo. O pecado é que nos faz enxergar de forma deturpada quem nós somos. E por o pecado estar em toda a sociedade, o conhecimento ou a ideia de ser homem de verdade, ou ser um homem que verdadeiramente honra o termo ser homem, tem sido, de fato e de verdade, entendido e compreendido de forma equivocada. O pecado, ele reinterpreta o sentido de ser homem, ou ser de forma, de fato, ser masculino. O pecado faz com que o homem que se diz homem, para que seja homem de verdade, ele diga: para que eu seja homem, eu não posso ouvir e atender o conselho de uma mulher. O pecado diz que aquele que é homem, para que seja homem, ele não pode fazer
as coisas que as mulheres fazem dentro de casa, os seus afazeres diários. Por exemplo, o homem que é homem não lava uma louça. O homem que é homem não coloca uma roupa para lavar na máquina. Homem que é homem de verdade não pega na vassoura. Porque ser homem é ser apenas o provedor da casa. Para outros envolvidos no pecado, para afirmar a sua masculinidade, ele é como um espartano. Já ouviram falar nos espartanos? Os espartanos eram gregos que eram lutadores natos e que se consideravam muito másculos. Então, a sua forma de falar era sempre muito áspera com todos. Tudo era motivo de levantar a sua espada e então se degladiar com o outro. Muitos homens acham que ser másculo, ser homem de verdade, é não levar desaforo para casa. Ser másculo é tratar a mulher como serva, como alguém que é menos do que ele, mais fraco, mais fraca, mais frágil, menos inteligente, menos sábia. O homem, na verdade, não se define pela sua força física, por sua coragem, mas um homem de verdade se define pela forma que ele trata uma mulher. E trata essa mulher segundo aquilo que as Escrituras Sagradas determinam como é que ele deve tratar uma mulher. Só podemos entender e compreender o verdadeiro papel do homem se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, se nós olharmos diretamente para os ensinos que a palavra de Deus trazem a respeito de quem é, de fato e de verdade, um homem segundo o coração de Deus, um pai segundo o coração de Deus, um esposo segundo o coração de Deus. É isso que o nosso querido apóstolo Pedro trata nesse único verso do capítulo 3 de 1 Pedro. Aqui ele trata e traz conselhos aos homens, como os homens devem tratar, como eles devem cuidar, como eles devem se relacionar com as suas esposas em sua casa. 3 coisas são apresentadas nesse texto. 3 formas, 3 maneiras de um homem de fato, de verdade, ser homem de verdade. A primeira coisa, olha o que diz o início do verso 7. Ele começa dizendo, maridos. Então, aos homens, aos maridos, vós igualmente. Lembre-se, aqui ele está introduzindo a sua fala. Então ele olha para os homens e diz, vocês homens, igualmente. Igualmente, em que sentido? Ele tratou com as mulheres nos versos anteriores. Ele diz, mulheres, vós sedes submissas. Mulheres, vocês devem viver uma vida íntegra. Mulheres, vocês devem ser exemplo. Mulheres, vocês precisam ser na sua casa, na sua família, em meio aos seus. Mulheres segundo o coração de Deus. Agora, Pedro vai dizer, vocês homens, da mesma forma que eu trouxe as mulheres, como elas devem agir, vocês igualmente devem agir desta forma. Vocês devem agir dessa forma para com as suas esposas, para com as suas metades.
E é isso que ele vai começar a trazer. A primeira coisa que ele diz é que nós, homens, devemos viver uma vida comum no lar. O que significa isso? O que Pedro ele quer dizer quando ele chama a atenção dos homens e diz, ó, homens, vocês devem viver a vida comum do lar. Simplesmente Pedro estava dizendo o seguinte, homens, vocês precisam partilhar das coisas importantes que acontecem dentro da casa de vocês. Eu espero que ninguém aqui, nenhum dos homens aqui, tenha já ouvido da sua esposa o seguinte, você parece um estranho em casa. Parece que você não vive em casa. Você vem, come, dorme, vai trabalhar no outro dia, e isso vai acontecendo de forma constante. Mas você não sabe nada da casa. Você não sabe nem onde eu guardo os copos. A mulher pede assim, meu querido, pega o copo lá. Aí o homem diz assim, aonde está o copo? 20 anos morando junto, não sabe onde está, onde a mulher guarda o copo. Tudo bem, a gente entende, eu sou casado, sei disso. De quando em quando, Rosana gosta de fazer essas pegadinhas, tira tudo do lugar. Eu chego em casa, está tudo fora do lugar. Aí fica mais difícil da gente achar. Mas nós precisamos, e é isso que Pedro está preocupado, em dizer, homens, vocês não são visitantes na casa de vocês, no lar de vocês. Vocês precisam fazer parte da vida da família de vocês. É muito básico o que ele está dizendo. Por quê? Você vai lembrar que o contexto histórico da carta de Pedro é um contexto em que o mundo vivia em guerra. Era guerra para todos os lados. E os homens que estavam aptos a servir o exército, as forças armadas, eles de quando em quando eram enviados para as batalhas, para as lutas. E aí eles não ficavam 1 ou 2 dias, 3 dias fora. Eles ficavam meses e meses, até anos, em uma campanha militar. E com isso, uma realidade que era uma realidade para aquele momento vivencial, histórico, muitos homens, eles nem tinham relações dentro da sua casa, relações afetuosas com os filhos e nem com as suas esposas. Eles eram os provedores. Apenas proviam as coisas necessárias para o lar. Mas, na verdade, eles eram como estranhos dentro da sua própria casa. Pedro está chamando a atenção dos esposos cristãos para que eles pudessem, de fato e de verdade, se preocuparem, se relacionassem com as suas esposas, se preocupassem com o emocional das suas esposas, se preocupassem com o que ela estava vivendo naquele dia ou naqueles dias. Isso serve para nós hoje. O mesmo conselho que Pedro deu aos crentes naquela época serve para cada um de nós, homens. Nós devemos viver a vida comum do lar, ser mais participativos, participar de tudo dentro da nossa casa. Aos esposos que são pais, é preciso ser participantes na criação dos filhos.
Essa responsabilidade não é apenas uma responsabilidade a recair sobre a mulher. Esta é uma das responsabilidades compartilhadas. Devemos nos preocupar com as coisas do lar, as coisas que são os afazeres diários. Dividir as tarefas. Nos preocupar como anda a mente e o coração daqueles que fazem parte do nosso meio, do nosso convívio. Homens, vivam a vida comum do lar. Sejam participantes. Ouçam quem está ao seu lado. Principalmente, esteja disposto a ouvir as necessidades da sua esposa. Em segundo lugar, Pedro, ele vai dizer que esses homens que devem viver uma vida comum no lar, que devem viver uma vida que seja compartilhada de preocupação, de cumplicidade com a sua esposa, esse mesmo homem deve viver isso com discernimento. É interessante a palavra aqui colocada, discernimento. A palavra discernimento aqui significa conhecimento. O homem precisa compreender até onde vai o seu papel dentro do lar. Qual é a sua função dentro da casa? Nós temos falado muito sobre isso. Eu tenho estudado muito sobre as inversões de papel nessa sociedade que vive em pecado. Os homens têm perdido a sua autoridade, a sua liderança dentro da sua casa. Porque, primeiro, não se envolvem, não dão um exemplo, não se envolvem com as coisas que precisam ser envolvidas dentro da sua casa. Talvez por descompromisso. E esse descompromisso é com as Escrituras Sagradas. Dentro do lar, o homem precisa compreender qual é a sua função e qual é o papel que ele vai exercer como líder. Na semana passada, nós trouxemos a ideia de que a liderança do homem não pode ser uma liderança com um peso, como alguém que massacra os seus familiares. Porque isso não é nem ao menos liderança. Ser líder é conduzir e estar junto com, mostrando através do exemplo, mostrando através da vida, como o outro pode se conduzir na sociedade e, no caso, dentro do seu lar. O homem deve ter uma vida comum no lar, deve ter discernimento, conhecimento bíblico do seu papel, e ele deve ter consideração para com a sua mulher como parte mais frágil. Essa palavra traz alguma confusão. Pedro vai dizer, olha, você deve considerar a sua mulher. Você deve olhar para a sua esposa e cuidar da sua esposa, lembrando que a sua esposa é a parte mais frágil. Fragilidade, Pedro não está falando de fragilidade num sentido, vamos dizer, num sentido da mulher ser menos, ou estar abaixo, intelectualmente, do homem. Isso não é a ideia de fragilidade aqui.
O homem é mais inteligente do que a mulher. Bom, não apenas a Bíblia diz contrário, né, mas como a própria realidade social mostra muitas mulheres diversas, que são até muito mais, como dizia lá, né, descolada do que os homens. Mas não é isso que Pedro está dizendo. Não, a mulher ela é menos inteligente, menos sagaz do que o homem. Não é nesse tipo de fragilidade que Pedro está conduzindo os seus ouvintes. Mas simplesmente ele está dizendo que a mulher é mais frágil, porque ela é mais frágil, primeiro fisicamente. A mulher, fisicamente, quer dizer, apesar que tem hoje mulheres que são mais fortes do que os homens, mas de forma muito natural, de forma muito espontânea, as mulheres são fisicamente mais frágeis do que o homem. Pedro está lembrando de uma realidade que era comum naquela época. Nós falamos na semana passada que a mulher ela tinha dentro da sociedade, tanto grega quanto romana, até mesmo dentro do judaísmo, ela tinha um papel diminuto na sociedade. Ela tinha um papel muito pequeno para os homens. E por as mulheres terem naquela realidade vivida um papel pequeno, alguns homens, por as mulheres dependerem deles, alguns homens abusavam da sua força, abusavam da sua virilidade, machucavam as suas esposas, espancavam as suas esposas, batiam nas suas esposas, colocava sobre as suas esposas um terror psicológico. Isso era uma realidade muito comum naquela época. O homem, por ser fisicamente mais forte, colocava a mulher sob submissão por meio da força física. Pedro sabia disso. E Pedro também sabia que muitos daqueles que seriam ouvintes ou ouviriam aquela mensagem tinham vindo do mundo romano, do mundo grego. E muitos judeus sabiam que a velha natureza, a forma que eles aprenderam com seus pais, com seus avós, a tratar as mulheres, certamente ainda poderia, de quando em quando, surgir essa velha natureza e esse velho desejo de submeter a mulher a ele por meio da força. Essa é uma realidade presente hoje ainda, não é? Quantos de nós não conhecem mulheres que são aprisionadas pelos seus maridos? Aprisionadas psicologicamente. Mulheres que ainda são violentadas dentro da sua própria casa. Violentadas. Eu, como pastor, já tive a infelicidade, ou felicidade, de tratar uma situação dessa. Uma situação em que essa mulher chega na igreja com hematomas e eu vou, e claro, quem me conhece sabe que eu sou muito próximo, um brincalhão, tá ele e ela do lado, e eu brinquei. O que você fez? Ele abaixou a cabeça e ela não conseguiu olhar para mim. Quando ele abaixou a cabeça e ela não conseguiu olhar para mim, eu disse comigo mesmo, eu joguei e colhi. E aí eu tive o privilégio de conversar com aquela irmã e ela disse, o meu marido, ele me bate.
Eu perguntei, por que você não procura? Quem deve procurar? Ela falou, pastor, porque simplesmente eu sou do Nordeste, minha família é muito pobre, não tive a oportunidade de estudar, eu não tenho para onde ir. Se eu largar esse homem, eu não tenho como sobreviver. Vocês conhecem histórias assim, né? Nós conhecemos histórias assim. Quando Pedro ele vai dizer que o homem deve olhar para a mulher como a parte mais frágil daquela relação, ele está dizendo: homem, para que você seja um homem segundo o coração de Deus, você precisa olhar para a sua esposa e entender que a sua esposa, de fato e de verdade, ela é frágil. Ela não é como um homem que você, numa batalha, está acostumado numa batalha, num campo de batalha, se degradear. Você deve tratar a sua esposa com consideração. Isso é uma forma de mostrar ao mundo que nós somos diferentes porque o Espírito Santo habita em nós. Emocionalmente, a mulher também é mais frágil. O homem é mais racional. A mulher é mais emocional. E nós precisamos, e isso é algo que eu digo a mim mesmo, na minha relação com a minha esposa. De quando em quando eu fico bravo, e aí vem a minha mente. Eu sou muito racional, mais ou menos, né? E minha esposa, ela é mais emocional. Eu tenho que compreender os seus limites. Hoje a gente só está falando sobre os homens, tá? Nós precisamos entender que a mulher, ela é mais sentimental do que a gente. E o homem precisa ter mais paciência. Pedro está alertando aqueles homens que eles devem se relacionar íntima e pessoalmente com tudo no seu lar, principalmente com a realidade vivida por sua esposa. Deve considerar as suas esposas de forma que olhem e percebam que as mulheres são mais frágeis, mas também devem tratá-las com dignidade. É interessante essa ideia da dignidade aqui. O que significa tratar com dignidade? Olhar para a mulher e entender que a mulher é digna. Digna de ser honrada. Digna de ser amada. Digna de ser cuidada. Quando Paulo fala sobre o dever do homem no cuidado com a sua esposa, Paulo diz que o homem deve amar a sua esposa até o fim. O amor do homem pela sua esposa deve ser tão grande, tão digno, que o homem deve estar disposto a dar a sua própria vida pela sua esposa, como Cristo deu a vida pela sua igreja. E aí ele vai dizer, por que a mulher deve ser dignificada pelo homem? Ele vai dizer na continuação, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Então, mais uma vez, Pedro vai tratado com senso que era o consenso vivido pelo mundo, distorcido, de que a mulher era menos do que o homem. Na cultura judaica, a cultura vigente daquela época também não era diferente. As mulheres, elas não podiam adentrar ao templo.
nem em Jerusalém, nem nas sinagogas. As mulheres ficavam do lado de fora. Tinha o pátio, 2 pátios, né? O pátio dos gentios, os gentios ficavam de um lado, e o pátio das mulheres. Dentro da religião judaica, a mulher também ela não tinha voz, nem tampouco vez. É com Jesus que todo esse conceito religioso vai mudar. Porque Jesus, ele tem junto a ele não apenas discípulos, mas discípulas. Quando Jesus estava ensinando, ministrando, sejam em lugares públicos, sejam em lugares fechados, homens e mulheres estavam no mesmo patamar de aprendizado. Me faz lembrar quando ele adentra a casa de 3 irmãos. Para muitos judeus foi aquilo um escândalo, porque Lázaro não aparece na história, só aparece Marta e Maria. Enquanto uma estava cozinhando, a outra estava aos pés de Jesus fazendo o quê? Aprendendo. As mulheres tiveram um papel não apenas significativo no ministério de Jesus, mas tiveram um papel importantíssimo no ministério de Jesus. Tanto é que no final, quando os discípulos haviam desistido de tudo, aquelas mulheres foram as primeiras a verem Jesus ressuscitado. Jesus aprendeu e mostrou como que as mulheres têm voz e vez na igreja. Como elas são importantes, como cada mulher é importante no reino de Deus. E é isso que Pedro está lembrando. Porque você precisa lembrar que Pedro é um discípulo e um apóstolo que conviveu com Jesus e viu e aprendeu diretamente com Jesus como tratar os seus irmãos e como tratar também aquelas irmãs em Cristo Jesus e como tratar também aquela que é esposa. É por isso que ele está dizendo: lembrem-se, homens, que assim como você foi alcançado pela graça, foi salvo dos seus pecados, foi resgatado na cruz do Calvário por Jesus Cristo, a sua esposa, a sua companheira, ela também foi. Você não é melhor do que ela. Você não é melhor do que a sua esposa ou até mesmo a sua filha dentro da casa. Porque ambos são herdeiros da mesma graça de vida. Lembra o que falamos na semana passada, que o apóstolo Paulo diz que para Deus não há grego nem romano, para Deus não há nem homem nem mulher, e esse aspecto, esse sentido é: todos estão debaixo da cruz de Cristo. É isso que Pedro, ele quer dizer. Ele está dizendo aos homens: não achem que espiritualmente vocês são melhores do que as suas esposas, porque Jesus morreu por ambos. Vocês receberão a mesma herança. Lembra da herança? Ele trata sobre essa herança que é incorruptível, que ela é imarcessível, que ela foi preparada por Deus para nós nos céus. Esta mesma herança será compartilhada por ambos os sexos. E nós glorificamos a Deus por isso. E nós precisamos nos lembrar
de que as nossas esposas são, em primeiro lugar, amadas por Deus, amadas por Cristo Jesus, e nós precisamos amá-las como Cristo tem amado a sua igreja. Eu quero encerrar apontando uma coisa muito séria para nós, homens, mas para cada membro de um lar, seja homem, seja mulher. O verso 7, no final do verso 7, há um alerta que é muito sério, esse alerta. Um alerta para todos nós. Ele diz assim, depois da vírgula, para que não se interrompa as vossas orações. Então, o conjunto da obra é a seguinte, ele está resumindo, ele diz, você deve viver uma vida comum no lar, você deve considerar sua esposa como parte mais frágil que ela é, você deve tratar a sua esposa com dignidade, para que não se interrompa as vossas orações. É isso que ele está dizendo. Se nós não exercermos com habilidade, amor e graça o nosso papel dentro da nossa casa para com aquele ou aquela que está junto a nós, Deus não ouvirá a nossa oração. Você lembra quando Jesus vai tratar sobre isso? Alguém vai até o altar, até o templo, levando a sua oferta. O que Deus disse? Se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, algo não resolvido, o que você deve fazer? Deixar a sua oferta guardadinha ali, ir até ele e fazer o quê? Se reconciliar com ele. Claro, do que depender de você. Concorda? Né? Paulo vai dizer, do que depender de vós, tende paz com... Mas sempre depende de nós? Não, vai depender do outro também. É isso que Jesus propõe, você deixa a tua oferta, e aí a gente está falando de adoração, deixa a tua oferta ali no altar, vai e se reconcilia, porque senão Deus não vai ouvir, não vai receber a sua adoração, e não vai te perdoar, porque a ideia da oferta ali tem a ver com o sacrifício, e o sacrifício era para que o perdão de Deus viesse sobre a vida daquela pessoa. Pedro então está retomando a realidade de que, se nós não vivemos em nossa casa um processo contínuo de reconciliação com quem está ao nosso lado, as nossas orações não serão respondidas de forma positiva. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou diretamente trazendo esse alerta, mas é a própria Escritura que está dizendo. Para que não se interrompa as vossas orações. Então, maridos, amem as suas esposas. Cuidem delas. Compartilhem em sua casa diariamente as dores, aflições, as necessidades da sua esposa. Seja parceiro, cúmplice, ajude, seja paciente.
Deixa falar o tanto quanto elas quiserem falar. Escutem. Por isso que Deus te deu 2 ouvidos, não? Escutem bem. Faça-as feliz. Porque você vai ser feliz se você fizer a sua esposa feliz. Mulheres, da mesma forma, sejam submissas aos seus maridos, como no Senhor. A gente já falou sobre submissão. Submissão tem a ver de compreender que há uma missão dada ao seu esposo e você é chamada a cooperar, a estar junto, lado a lado, dando força, vigor ao seu esposo. Quando ele chegar em casa, depois de um dia duro, complicado, o ame, mesmo ranziza, se ele chegar assim. Porque nesse convívio, nessa aproximação dos cônjuges, você poderá refletir esta realidade para os seus filhos, para as próximas gerações. Nós estamos chegando ao fim do mês de maio, mês da família. Sábado agora é o último dia. Nós temos falado sobre o fato de que há esperança para a família. E para que a nossa família seja bem-sucedida, nós precisamos, homens e mulheres, vivermos em nossa casa, em nosso lar, para a glória do nosso Deus. Pedro sabia que em meio àquelas perseguições, e você vai lembrar isso, o contexto desta carta é um contexto muito difícil. Os crentes estão sendo perseguidos, assassinados aos montes. Mas mesmo diante daquela situação tão avassaladora, destruidora, Pedro não perdeu o foco da preocupação dele com o lar, com a família, para percebermos o quanto é importante a família. Não havia lugar dentro daquela situação, aparentemente, para falar sobre algo tão simples, sobre o cuidado do esposo com a esposa, da esposa para com o esposo. Mas Pedro sabe, iluminado pelo Espírito, que aquelas perseguições iriam passar e que a família, que é a célula máter da sociedade, iria vencer. A igreja iria vencer. E venceu. E ela é vencedora hoje. Que nós amemos a Deus, amemos a nossa família, o nosso lar, e amemos a sua igreja. Eu quero te convidar, se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar. Nessa oração nós vamos trazer a nossa memória, interceder por aqueles que estão enfermos. Nós trazemos a nossa memória, o irmão Adonias ainda está internado, o quadro é de pneumonia, não é isso, Osmar? O quadro é de pneumonia, ele está ainda internado, tomando a medicação. Continuemos a orar pela vida do nosso irmão. Continue a orar pela vida da irmã Fernanda. A irmã Fernanda fará o procedimento na segunda-feira, é dia 5, é isso? Acho que é dia 5, segunda, né? Mas segunda-feira próxima. Então ela fará o primeiro procedimento. Serão 2 procedimentos cirúrgicos. Né? Oi? É quarta? Eu não entendi. Acho que ela falou, não, eu não sei se é dia 5, mas acho que é segunda, se eu não me engano. Então nós vamos orar, continuar a orar, orando por ela. E você também, eu sei que você tem em sua mente, em seu coração, outras pessoas que precisam da nossa oração, do nosso clamor.
ore pela sua família, ore por você mesmo. Esposas, para que vocês sejam ainda melhores esposas do que são. Esposos, ore para que você seja ainda um melhor esposo do que você é. Filhos, orem para que vocês sejam melhores filhos do que vocês são. Pais, orem para que vocês sejam melhores pais do que têm sido. Querido Deus, bendito seja o teu nome. Nós chegamos ao fim desta exposição da palavra. Chegamos ao fim desta conversa sobre família nesta noite. Esses 7 versos que acabamos de ler, de trabalhar, nos encorajam, nos motivam a sermos melhores em nossa casa, a vivermos para a glória do teu nome, a vivermos conforme tu queres que venhamos a viver. Sem ti, nada do que pensamos em fazer será possível. Nós não seremos bem-sucedidos, por mais que tenhamos boa intenção. Por isso, a nossa oração é que o Senhor nos conduza, nos faça enxergar e refletir sobre o nosso papel dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ensinado sobre a tua vontade em nossas vidas. Oramos também, ó Deus, por aqueles que estão enfermos. Trago à memória, ó Deus, o nosso irmão Adonias, que ainda encontra-se internado naquele hospital, à base da medicação. Seja o Senhor, ó Deus, a potencializar a medicação, a curar o teu filho e trazê-lo para casa, para sua esposa e para toda a sua família. Oramos pela Fernanda, ó Deus, que passará por um procedimento, se for de tua vontade, na próxima semana. Seja com ela, com a sua família, traga ao seu coração à memória aquilo que pode dar esperança, fortalece-a na sua fé, que ela tenha a certeza absoluta que o Senhor está agindo por ela. Assim como Damião, ó Deus, que também está próximo a fazer um procedimento cirúrgico, seja com ele, o abençoando, cuidando dele, de cada médico, ó Deus, que estará envolvido nessa cirurgia e no pós-cirurgia e em cada passo que ele der. Oramos, porque sabemos que as nossas orações sobem ao trono da graça e o Senhor atende no seu tempo, conforme o teu querer, no teu momento. Obrigado, Senhor, porque sempre está ao nosso lado e da nossa família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.